Vamos lá, pessoal. Eu peço desculpas, tal, mas a gente, professores e docentes, estamos tentando achar as melhores formas de melhorar, né, essa questão que está acontecendo, né? Então eu vou fazer algumas aulas à distância para vocês. Isso também é importante, que vocês podem revisar, rever todas essas aulas. A ideia é eu começar do começo mesmo, do zero, trazer essa aula que a maioria teve dificuldade em entender, né? E vamos tentar fazer um serviço interessante, um trabalho interessante, né? Se eu ver que o vídeo for ficar muito longo, eu corto e depois eu faço outro, tá? Mas a ideia é que vocês consigam compreender essa primeira aula, que é a base de tudo, tá? Eu peço para que não divulguem esse vídeo, porque eu não sou nenhum especialista da área da física. Às vezes eu posso cometer algum equívoco sem querer, por não estar tão na área assim. Então esse vídeo é mais para a gente mesmo, tentar se situar, né? Aqui na nossa questão aula, tudo certinho. E vamos lá. Tá? Gente, nós uma vez, inicialmente, o que nós estamos fazendo? Né? Estamos tentando estudar essa questão da proteção radiológica. Né? Proteção radiológica é uma área que vem com uma preocupação muito grande aí, tá? Para os técnicos, tecnólogos, trabalhadores, pessoas que trabalham diretamente com radiação, bem como a população comum. Tá? Por quê? Nós mesmos sabemos, né, desde o período histórico da radiologia, né, a física ela tem uma herança muito complicada com a questão da radiação. Então, essa matéria ela tem como características principais a união entre a física, né, a união entre a química, né? Nós temos um dos grandes destaques, o Eichelhaut Hautges, né, por volta de 1895, tá? E ele fez uma da inúmera descoberta, que foi a descoberta do raio-x. Nós temos o casal Curry, né, que fez a descoberta principalmente do rádio e do polônio, tá? E fez inúmeras descobertas para a área, dentro da área de vocês, tá? Dentre eles principais é o termo, né, a criação e o uso do termo da radioatividade. Radioatividade é um tipo de radiação, porém, é um tipo de radiação que a liberação de radiação é espontânea, tá? Oriunda principalmente do núcleo, tá, gente? Então, eles foram que observaram que determinados materiais radioativos eliminavam radiação de forma espontânea. Mas isso é uma coisa que a gente vai comentar, né? E tem a raiz tão antiga quanto a raiz biológica, como vocês estão vendo aqui o DNA, que tem uma importância muito grande para a gente, quanto, tá, a questão social, né, que são os desastres nucleares, entre outros, criando a questão da radiofobia. Tá? Tudo a gente vai conversar um pouco, né, a respeito dessa noção principal de proteção radiológica. Então, a gente tem que ter ideia, tá, gente, a respeito dessas consequências radioativas que teve oriundas aí no passado, né? Que o pessoal antigamente tinha em visão em estudar esses compostos radioativos, apesar do Eichelhaut, né? Tem o termo lá do raio-x, que é um tipo de radiação eletromagnética, tá, ionizante, intensa, mas nos princípios médicos, né? O raio-x ele conseguiu sua descoberta mais pelo princípio médico. E a radioatividade, que é extremamente importante destacada nessa disciplina, ela teve o seu princípio principalmente médico? Não, ela teve o seu princípio científico. Porém, eles pensaram, né, em utilizar isso para alguma conquista bélica, né, como as produções de armamentos nucleares, tá? Então, essa parte eu vou passar um pouco batida, porque é uma coisa que a gente já falou, que nem nós temos ideia aí do... A gente vai comentar a respeito de Chernobyl, né? Nós vamos conversar muito a respeito sobre a questão do Césio 137 em Goiânia, né? Chernobyl foi em 1986, em Goiânia um ano depois, em 1987, né? O acidente nuclear de Goiânia, né? Foi um acidente muito complicado de falar, porque você fere realmente as pessoas simples, né? Mas foi um acidente negligente, né? Não era para acontecer uma coisa daquela, né? Mas enfim, acabou acontecendo, acometendo um número razoável de pessoas, levando à morte de 4 pessoas ali, né? E assim morrendo pessoas ao longo do tempo, tal. E assim sucessivamente, a gente vai discutir um pouco a respeito disso, tá? A gente vai falar um pouco mais pra frente. Então, aí eu sempre perguntava para vocês, gente, o que é proteção radiológica? O que é proteger radiologicamente, proteger contra os efeitos nocivos da radiação ionizante? O que é isso? Por que o povo criou esse termo, tá? Porque as pessoas elas estavam
desiludidas, né, iludidas, desculpa, com a questão da radiação. Eles criavam produtos com radiação. Eles usavam e manipulavam produtos radioativos sem as devidas de proteção básica, tá? Luva, máscara, né? Colete de chumbo, entre outras coisas. Trabalhavam com radiação ionizante, mas não tinha proteção. Aí, com o tempo, observaram o efeito estocástico de ficar exposto a uma determinada quantidade de radiação, tá? O seu corpo foi absorvendo radiação e isso foi, ao longo do tempo, lesionando células e, passado 10, 20 anos, o indivíduo começou a apresentar algumas desordens orgânicas. Dentre elas, podemos citar a leucemia, né? Pessoas que ficam expostas constantemente em cima de radiações ionizantes de amplo espectro, tá? Desculpa, de uma atividade radioativa alta, né? Olha o termo da atividade radioativa que a gente vai falar lá na frente, né? Elas têm uma tendência maior a desenvolver nessa questão da leucemia, tá? Queda plaquetária, desenvolvimento, às vezes, de alguma célula tumoral, porque a radiação ionizante, dentre elas, principais a eletromagnética, ela faz o quê? A eletromagnética principal, ela gera radicais livres, né? Elas gerando os radicais livres, você pega, principalmente peróxido de hidrogênio, entre outros, tá? Você acaba por lesionar o DNA em áreas específicas. Lesionando em áreas específicas, as células podem perder o controle e gerar uma neoplasia. Isso a gente já comentou, tá? Então não vou ficar falando muito dele, tá? Lembrar que a proteção radiológica está entre uma das principais portarias, né? Que diz entre eles, eu preciso confirmar, isso eu vou confirmar em aula, mas a principal portaria que lida com a proteção radiológica é a 114, se não me engano. Deixa eu confirmar aqui pra gente, tá? Isso mesmo, é a 114 de 2011, tá? 14 de 2000. Desculpa, borracha, tá? A 114 de 2011, tá? Essa por essa resolução do CNEM, tá? Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? Por resolução 114 de 2011 em sua providência, tá? Aqui 301. Fala o quê? O que é a proteção radiológica? Aquilo que nós já comentamos, que é proteger os trabalhadores ocupacionalmente expostos, são o I, o E, e quem mais? Os indivíduos como eu, que não lidam diretamente com radiação, mas muitas vezes estão expostos inconstitucionalmente, tá? A esse viés da radiação ionizante em si, tá? A geração que ainda não veio, né? Por exemplo, você pode afetar suas células germinativas se você não tomar determinadas condutas, e aquela geração que poderia vir, né, para o ouvido de você não vai vir, né? Então isso é uma das consequências também grandes aí de quem lida e trabalha diretamente com radiação, é a sensibilidade das células germinativas, tá? Então, essa questão da proteção radiológica foi um viés extremamente importante porque as pessoas estavam sem preocupar, né, com uma coisa que para eles achavam que não fariam mal, né? Eles achavam que era outra coisa, né? Eu tô com essa desordem orgânica não porque eu trabalhei com radiação, foi porque eu bebi, eu fumei, eu fiz outras coisas. Claro, é somatório. Porém, a probabilidade vai aumentando ao longo do tempo, tá? Então, nós temos tudo isso, né? Para que isso não vire bagunça, né? Nós precisamos entender os principais requisitos os principais requisitos, as principais vertentes, as principais consequências de lidar diretamente com uma substância invisível, com uma química física invisível, que é radiação, tá? Então, radiação, gente, é aquela energia que vai de um ponto a outro, tá? Que geralmente pode ionizar átomos, modificar moléculas, ou não, tá? Pode realizar apenas um tipo de movimento, apenas alguma troca energética, transferência de energia, tá? É uma energia em trânsito, parte de um ponto e vai para outro. Nós temos como exemplo aqui, ó, na menininha, uma energia solar, tá? E como vocês podem ver, o Sol, que está a uma distância razoavelmente grande, não sei, 143 milhões lá de quilômetros de distância da Terra, não lembro, depois eu confirmo para vocês, tá? Ele está irradiando aqui a menininha, tá? Sai de uma distância grande, percorre a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, e chega
até a menininha aqui passando pela atmosfera e o nosso corpo sente essa absorção dessa radiação térmica, tá? Ou seja, o calor, você está absorvendo radiação térmica, certo? O raio-x aqui desse paciente, tá? Que é produzido por essa ampola, sai de um ponto e vai para outro, né? Aí aqui, ó, como vocês estão vendo aqui nesse líquido, tá? Isso são partículas alfas, oriundo desse material aqui radioativo, tá? Dentre eles é uma pedra de urânio, né? O pessoal conseguiu mensurar essas partículas alfas. Que é uma matéria, gente. Uma partícula alfa é matéria, é partícula, tá? Aqui é radiação de Cherokee. Tá aí uma radiação que ocorre essa luz azul quando você desce esse combustível nuclear, tá? E aqui, mais uma vez, mostrando a produção, tá, de um raio-x, tá? Gente, e essa tal de radioatividade? O que é a radioatividade? Radioatividade, gente, é uma propriedade nuclear, tá? É uma propriedade da qual a radiação ela se encontra no núcleo, tá? Então, alguns materiais radioativos, para eles conseguirem estabilizar, ficar em equilíbrio, eles precisam eliminar o quê? Radioatividade. Eliminam a radioatividade. O que é radioatividade? É uma forma de radiação. Então, se eu perguntasse para vocês, radiação é uma forma de radioatividade? Nem todas. Se a radioatividade é uma forma de radiação? Sim, povo. Tá? Então, o que é? Uma propriedade nuclear. Encontra aqui, como vocês estão vendo no exemplo, tá? Esse átomo aqui, ó, ele sofre um efeito de um elétron rápido que tenta chegar até o núcleo, mas ele não consegue e é desviado. E isso gera energia em forma de raio-x. Tá? Não vou ficar falando muito a respeito disso não, tá, gente? Eu quero fazer uma aula a respeito para vocês de raio-x. Tá? E embaixo vocês observam uma molécula que perdeu energia em forma de partícula alfa, o urânio e o tório. Tá? Gente, então, os átomos, eles têm o quê? Eles têm muita energia no seu núcleo, tá? Muita energia, então eles estão instáveis. Instabilidade, tá? Então eles têm muita energia, eles têm alguma coisa desbalanceada ali no núcleo, tá? E o que eles fazem? Para conseguir balancear essa energia, eles a eliminam de alguma forma, tá? Então essa energia ela é transformada em outro tipo de energia que é em forma de radioatividade, tá? Então, ao eliminar essa radiação em forma de que radioatividade, o núcleo, em determinado momento, ele vai chegar no que? Na estabilidade. Ele quer ficar estável. Aí essa radiação para, ele cessa essa radiação, ou essa radiação diminui pela metade. Aí isso depende do cálculo que a gente vai fazer, que é o tempo de meia-vida, tá? Então, gente, o que vocês têm? Muita energia no núcleo, instável, tá? Pouca energia no núcleo, quase não eliminando radiação, ele está estável, então está estabilizado, tá, gente? E for quando tem muita energia no núcleo, que nem um urânio, tá? Gente, elementos com mais de 200 de massa atômica, que é o A, tá? Com mais de 200 aqui, ó, de massa atômica, radioativo. É radioativo o elemento. Então, quando ele tem muita energia no seu núcleo, tá? O que ele tem de eliminar essa energia? De que forma? Tá? Ele elimina essa energia em forma de partículas alfa, nêutrons, prótons, betas ou radiação eletromagnética gama. Eletromagnética X. Não, gama, porque X é uma propriedade da eletrosfera. Não do núcleo. Não do núcleo, pô. Tá? Beleza, aqui eu não vou falar. Tá? Então nós temos dois tipos de radiação, certo? Radiação ionizante, aquela que tem capacidade de ionizar átomos e moléculas, como vocês podem ver. Gente, de acordo, isso é uma frequência de onda, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma frequência de onda. De acordo que você aumenta essa frequência, maior é a energia. Então, ela diminui e fica mais rápida. Se ela fica mais rápida, ela tem um poder de penetração maior, tá? Então, o que acontece? Nós temos a radiação ionizante, que é um tipo de radiação que tem a capacidade de ionizar átomos e moléculas. Eu não curti a palavra ionizar. Pois modifica, configura, muda a molécula ou muda a estrutura atômica, tá? Mas assim, desestabiliza, tá? Desestabiliza, criando algum mecanismo que faz alguma deformidade lá, tá? Ele pode perder energia, entre outros.
E nós temos a não ionizante, que é aquele tipo de radiação, tá? Mais comum aí pra gente, tá? Que a gente lida diariamente aí no nosso dia a dia, toda hora, todo momento, radiação de celular, como vocês podem ver aqui, tá? De TV, a radiação satélite, AM, FM. Então, ondas, o comprimento de ondas deles são maiores, tá? Muito maiores. Então, a velocidade se torna assim muito menor, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá? Núcleos que têm um excesso de energia, eles tendem a eliminar esse excesso de energia de duas formas. Pode ser junta ou pode um elimina, depois passa um tempo, elimina um pouco, por coisa curta. Por exemplo, tá? Emitiu partícula radioativa alfa, radiação particulada corpuscular alfa. Sobrou energia, o que ela vai eliminar? Radiação gama. Ah, eu quero eliminar beta. Ah, passou um determinado período, aquele composto radioativo eliminou beta, tá? Ah, sobrou um pouquinho de energia. Como que ele elimina? Em forma de radiação gama, tá? Radiação gama. Não sei se eu falei alfa aqui. Mas enfim, tá, gente? Como é que eu sei que um vai eliminar alfa? Como é que eu sei que um vai eliminar beta? Gente, isso é probabilidade. Você não sabe. Mas 93, 94% você sabe que o urânio vai eliminar alfa para transformar em tório, tá? Que o rádio vai eliminar alfa para se transformar em radônio, tá? Você tem essas probabilidades, certo? Não significa, por exemplo, que um dia o urânio não vai eliminar beta. Não se sabe se é o certo. O núcleo do átomo ainda é uma coisa muito complexa para os cientistas, tá? Os físicos quânticos, tudo. Então é uma coisa que, tipo, eu não tenho tanto aprofundamento, mas eu sei que lida com probabilidade. Um átomo vai eliminar alfa, vai eliminar beta. Probabilidade. Quando o núcleo é muito grande, é 90% de probabilidade que ele vai eliminar alfa. Com núcleos um pouco menor de que 200 ou próximo de 200, quase certeza que ele vai eliminar beta. Tá? Ou menos. Tá? Como você tem exemplos aí do flúor, né? O flúor de massa 19, né? Massa 19 mesmo, próximo de 18, tá? Vamos colocar 18. Flúor 18, certinho, flúor radioativo, usado lá no exame de PET scan, né? Que o pessoal deixa ele radioativo. Esse flúor, né? Ele tem uma massa de 18. Olha que parabéns, ele tem uma massa de 18, mas ele elimina beta positivo, tá? Ele tem um mecanismo nele lá, no seu núcleo do átomo, que tem um desequilíbrio ali, cujos prótons eles têm um efeito maior em cima dos nêutrons. Se você fazer o cálculo, você vai perceber que os nêutrons e os prótons meio que estão balanceados. Porém, o próton ele tem uma influência energética maior sobre o nêutron. O que ele faz? O próton ele se converte em um nêutron e elimina uma partícula positiva, tá? Que é o pósitron. Mas enfim, tá? Guardem no coraçãozinho de vocês átomos, tá? Que têm uma determinada estabilidade, instabilidade, eles tendem a eliminar radiação nessas duas formas, particulada ou corpuscular, ou radiação eletromagnética gama. Fechou? Partícula alfa, o que pega todo mundo. Quando que você vai eliminar partícula alfa? Geralmente em átomos muito grandes. Átomos grandes, tá? O valor da massa dele geralmente é acima de 200, tá? Você elimina uma partícula alfa. A partícula alfa, ela é semelhante a um átomo de hélio na tabela periódica. Como assim? A partícula alfa, ela tem geralmente 2 prótons e 2 nêutrons, então é realmente uma partícula. O hélio é um dos gases nobres mais leves que temos, tá? Então, a partícula alfa, que é essa aqui, tá? A galera representa ela muitas vezes como um átomo de hélio, porque ela tem 2 prótons e 2 nêutrons que saem dela. Se você retirou 2 prótons do núcleo do átomo, o que vai acontecer com o Z aqui? Tá? Esse aí é 88, que é o Z. O que vai acontecer com o Z? Tá? Ele vai sofrer um rearranjo. Você não tem 2 prótons aqui, que foi eliminado, saiu, tchau. Então, o que vai acontecer com o átomo filho aqui, que deu origem a partir desse átomo aqui? O que vai acontecer? Ele vai perder o quê? Menos 2, tá? Que é esse aqui. Então, que ele fica com 86. Então, o núcleo sofreu um rearranjo. Então, ele mudou, se modificou, transformou em outro elemento. Lembra lá de Lavoisier? Gente, há mais de 219 anos atrás, Lavoisier falou uma coisa muito sensata. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma.
Então, gente, um átomo não se transforma no outro por acaso. Tem uma mudança, uma configuração físico-química nele, que ele acaba se transformando em um outro mais estável, mais equilibrado, tá? Demora muito tempo? Demora milhões de anos, alguns deles, tá? 30, 86, não, milhões de anos, e assim vai. Então, gente, o que você tem? Quando você perde 2 prótons, tá? E 2 nêutrons, o seu núcleo, ele se reorganiza, tá? Então, se você perdeu 2 prótons, o número de Z aqui vai diminuir 2 unidades. E a massa? Tá? A massa, que é a 136, que é chamado de A, ela é formada pelo quê? Por número de prótons mais nêutrons. Se você perdeu 2 prótons mais nêutrons, tá? O que vai acontecer? Né? Você perdeu o quê? 4 partículas do seu núcleo. Então, sua massa diminuiu o quê? Menos 4 unidades, tá? É lógica, gente. Não tem que ficar decorando, tá? Como é que você chama isso? Como é que você chama isso, parça? Que lei que é essa? Quando a massa diminui 4 unidades e o número de prótons 2. Como é que você chama isso? Lei de... Como é que é? 2D? Isso mesmo, lei de Sold. Tá? Lei de Sold. Tá? Essa é a leizinha de Sold. Tá, gente? Então, tem tudo isso, tá, gente? A lei de Sold. Então, a massa do filho diminui 4 unidades, tá? Como assim 4 unidades? Olha aqui, ó, tá? A massa 138 foi para 136, diminuiu quantas unidades? 4. E o número atômico, 2 unidades, parça. Olha aqui, ó, tá? Gente, é muito, sabe, é muito detalhe, né? Que às vezes vocês não estão acostumados, mas não é difícil, gente. Vocês têm que ater os detalhes, tá? Pera aí, gente.